Então aqui Jesus ele falava que João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus depois acrescenta dizendo, não muito depois destes dias. E Jesus ainda diz, depois disso vocês serão minhas testemunhas por toda a terra. O que significa que depois que os apóstolos fossem receber o Espírito Santo, haverão de pregar o Evangelho. Amém? Uma coisa forte que acontece é que antes de receberem o Espírito Santo, os apóstolos tinham bocas, os apóstolos tinham pernas, os apóstolos tinham mãos, podiam ir onde eles quisessem ir. Mas antes de receberem o Espírito Santo, eles não pregavam o Evangelho. Amém? Amém. Por que eles não pregavam o Evangelho? Porque o Espírito Santo era esse que haverá de dar-lhes o poder e a ousadia de poder pregar este mesmo Evangelho. Nós percebemos que depois que Jesus sobe aos céus, os apóstolos se trancam num casibre. A Bíblia explica que ficaram lá durante 10 dias. E nesses 10 dias eles não saíam para fora, nem se alimentavam bem, porque estavam trancados num sítio. Tinham medo dos sacerdotes, tinham medo de ser esbofeteados, tinham medo até de receber a mesma morte que Jesus Cristo teve ao ser crucificado na cruz do Calvário. Sem o Espírito Santo, os apóstolos temiam sair para fora, temiam se avistar com as pessoas por falta do Espírito Santo. Mas eles tinham aquilo que era necessário para poder pregar, porque para nós podermos pregar, só precisamos da voz, só precisamos da boca. A olho físico, para falarmos de Deus, precisamos disso. Mas Jesus aqui nos mostra o verdadeiro segredo, que para se poder pregar o Evangelho, precisamos do Espírito Santo. Amém. 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 Aqui nós percebemos Pedro, percebemos João, percebemos Tiago, trancado numa casa, todos estavam ali presos e aquilo era como se fosse uma limitação. Eles estavam na terra, viviam na terra, nasceram na terra, mas a mesma terra lhes estava a limitar. Por que lhes estava a limitar? Porque eles queriam falar de coisas que não eram da terra, queriam falar de coisas que eram do reino, e para poderem falar das coisas do reino, precisavam do auxílio do mesmo reino. Ok, nós somos cristãos, somos crentes, estamos na terra, queremos viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas se nós não termos esse Espírito Santo, só vamos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não vamos viver nada daquilo que a Bíblia nos diz. Aleluia. Não vamos ver nada daquilo que a Bíblia nos diz, porque nós não temos o Espírito Santo. Olha aqui, Jesus ele diz, vocês receberão virtude do Espírito Santo. Significa que não haverão de receber somente o Espírito Santo, mas os pacotes que o Espírito Santo trazia na sua vinda. A Bíblia explica que quando Jesus Cristo estava para ser levado lá no monte, lá em Getsemane, no Monte das Oliveiras, a Bíblia explica que vieram soldados e Pedro tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado. Significa que durante 3 anos que Pedro andou com Jesus, Pedro escondia consigo uma espada, porque ele ainda não estava verdadeiramente convertido. Jesus chega a dizer assim: quando tu te converteres, converterás também a seus irmãos. E Jesus diz a Pedro: Pedro, eu estou orando pela sua conversão. Significa que Pedro esteve perto de Jesus, andou com Jesus. Nós vemos o exemplo de Judas, que também andou com Jesus, conheceu a Jesus, ouviu as palavras de Jesus, mas mesmo assim traiu a Jesus. Olha algo importante e forte que acontece quando Pedro já recebe o Espírito Santo. Lá em Atos 2, a Bíblia explica que havia um movimento estranho e pessoas pensavam que aqueles que estavam no casibre estavam embriagados, mas era uma novidade, porque ninguém fica bêbado às 9 horas da manhã. Naquele momento Pedro já fica ousado, aquele medo que Pedro tinha de falar no meio das pessoas desaparece. A Bíblia explica que Pedro começou a falar no meio de multidões, no meio de israelitas. Ali poderão estar pessoas
pessoas para matar Pedro. Mas o Espírito Santo que estava sobre Pedro não via a morte, mas via a vida que Pedro poderia dar àquelas pessoas. E a minha Bíblia me diz que 3.000 almas se converteram a Jesus naquele dia. Mas se Pedro não tivesse o Espírito Santo, Pedro ainda estaria com espada, Pedro ainda estaria trancado no casíbio, Pedro ainda teria medo de sair para fora. A Bíblia explica no Atos capítulo 3 que Pedro e João saíram no meio-dia e iam ao templo para orar a Deus. E quando eles se chegaram na Porta Formosa, encontraram ali um paralítico que pedia esmola. Pedro, na sua condição física, haveria de procurar moedas para poder dar aquele paralítico, mas por causa do Espírito Santo, Pedro já não tinha olhos desta terra. A Bíblia diz que Pedro olha para o paralítico e diz: eu não tenho ouro, não tenho prata. Significa que o que era da terra, Pedro não possuía nada, mas possuía essa virtude do Espírito de Deus que diz assim: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Aleluia! O que é que isso significa? Que o poder do reino surpreende o poder da terra. Nós podemos ter posses, podemos ter carros, podemos ter casas bonitas, podemos até sermos bonitos, sermos muito apreciados, mas sem o Espírito Santo não temos aquele poder do reino. A minha Bíblia ainda me diz: vocês da terra gingam pelas vossas posses, mas nós gingamos e nos gloriamos pelo poder do Espírito Santo. Eu encontro o apóstolo Paulo quando ia a caminho de Damasco. A Bíblia explica que uma luz interpelou o apóstolo Paulo quando ainda era Saulo e com todos aqueles que estavam com ele. E a Bíblia explica que Saulo ficou espantado e ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não percebe que ali algo diferente e novo estava a acontecer. Mas Saulo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Algo impactante que acontece aqui. Saulo era um soldado, era muito respeitado em Israel, tinha muito poder, e Saulo chamar alguém de Senhor é porque esse Senhor é mesmo grande de verdade. A minha Bíblia diz que Jesus, ele responde: eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Saulo pensava que estava a perseguir os cristãos de Israel, mas Saulo estava a perseguir o Jesus dos cristãos de Israel. Então não vamos gastar nosso tempo a lutar contra Satanás, vamos gastar nosso tempo conhecendo esse Espírito Santo. A minha Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Então o primeiro passo de nos encontrar com Deus é nosso. Deus vem acrescentar mais passos e nós recebemos esse Espírito Santo. Então ele diz, Jesus aqui no versículo 7, não vos pertence saber os tempos ou as estações determinadas pelo Pai. Eu acredito que no nosso meio existem pessoas que receberam promessas de Deus, que esperam um dia ser surpreendidos por Deus, mas não é nosso trabalho, não é nossa tarefa procurar saber em que dia Deus nos há de surpreender. Nós só temos que esperar no Senhor e as coisas irão acontecer no tempo certo de Deus. Amém? E o meu conselho é: conheçamos mais o Espírito Santo. Amém?